Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Hoje é dia 3 de fevereiro de 2019. Vamos estudar a lição Os Primeiros Conselhos Gerais do Apóstolo João. A vozinha está boa, hoje vai ficar boa. A primeira epístola de João é considerada um tratado. Ela foi escrita para uma comunidade, ela pode ser considerada como tendo sido escrita para uma comunidade que vivia na Ásia Menor. Não especificamente para uma igreja, mas para um conjunto de igrejas que viviam na Ásia Menor. E João, já na sua idade avançada, com cuidado pastoral, vendo a igreja sendo atacada por vários falsos mestres, falsos instrutores, que adentraram a igreja com o objetivo de apresentar uma novidade, alguma coisa nova, que ia de encontro àquilo que os apóstolos ensinaram. Então, essa epístola de João, ela se torna um tratado visando dar respostas a essas questões que começaram a surgir e desafiar a doutrina apostólica. E João, já na sua idade avançada, o apóstolo escreve essa carta que para nós ficou como um grande presente de Deus, pelo fato de ter ensinamentos muito profundos que nós vamos, pelo menos, ter um vislumbre, daquilo que o apóstolo nos ensina nesta epístola. E ela vai se tornar também uma epístola muito atual, porque os temas desenvolvidos por ele são temas que estão também são muito pertinentes aos nossos dias. Daí essa epístola ser muito importante. Muitos tratados sobre ela foram escritos. A história da igreja reúne muitas coisas boas a respeito dessa epístola. David Martin Lloyd Jones, por exemplo, pregou uma série de sermões sobre a epístola, essa primeira epístola, desse livrão aqui, que tem 734 páginas, só sobre essa epístola. Um trabalho bem esmerado, feito com muito cuidado, bem detalhado, e nós hoje vamos apenas ter um panorama, ter um panorama dessa epístola e vermos se compreendemos a sequência do argumento do apóstolo João. João estava decidido a reivindicar o ensinamento apostólico. É óbvio que quando uma igreja está sob ataque, é importante que ela tenha armas para se defender. É importante que ela saiba quais são as estratégias do adversário para que ela possa se colocar numa posição de defesa. E é exatamente isso que ele provê nessa epístola aqui. Vamos ter um panorama aqui dessa epístola. Nós vamos estudar hoje do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 17. Então, são várias sessões, várias perícopes, vários parágrafos, e nós não vamos, obviamente, adentrar a todas as questões que poderiam ser discutidas, como detalhadamente fez Lloyd Jones, por exemplo, mas, pelo menos, temos uma compreensão daquilo que João está dizendo, por que ele está dizendo, para quem ele está dizendo, e como nós podemos aplicar isso à nossa vida hoje. Tá? Então, eu acho que por aí a gente vai ter um proveito. Bem, o modo de tratamento de João, do apóstolo João, aos seus leitores, é um modo de tratamento bem carinhoso, porque é uma igreja que ele teve participação, por exemplo, os membros ali para quem ele está escrevendo, era muito conhecido dentro daquela comunidade,
E então ele teve um carinho de escrever, você vai ver esses termos, meus filhinhos, ou amados, é o modo como ele se dirige a esses irmãos. Então essa epístola é para nós importantíssima, porque ela trabalha temas que hoje não são muito vistos na comunidade evangélica de modo geral. Hoje em dia o evangelicalismo se tornou algo muito incentivador, né, do espetáculo, do show. Então os cultos perderam aquela essência de ensinamento bíblico, de doutrinamento. E hoje em dia falar em doutrina, em instrução, é uma coisa que praticamente está se extinguindo do evangelicalismo contemporâneo. Daí nós estamos sendo uma raridade quando paramos para estudar meticulosamente a palavra de Deus. O evangelicalismo hoje é tudo na base do show, da luzes, cores e o cérebro vazio. Conhecimento de Bíblia, zero. Analfabetismo bíblico e teológico gigantesco. E isso faz com que as vidas dos membros dessas igrejas, se é que elas têm membros, né, fiquem vidas totalmente secas. Tem até um livro com esse título, né, Vidas Secas, né? Então, fiquem praticamente secas. Por quê? Porque o que pode fundamentar a nossa experiência com Deus é o conhecimento da palavra. E é exatamente essa ênfase que João vai dar. Por quê? Porque os falsos líderes, ou seus falsos ensinos, eles levavam uma outra visão de Deus, de Jesus, da igreja, de nós mesmos, da salvação, tudo aquilo que são, todos os temas que são básicos e essenciais na vida cristã, eles deturpavam tudo e as consequências disso iriam refletir onde? Na vida prática da igreja. Daí João vai trabalhar em cima disso. É uma carta que não começa com o nome do autor, nem destinatário. Ela já começa com um tratado teológico. Vejam bem. A primeira pergunta: em que o apóstolo João disse que tinha tocado com as mãos, visto com os olhos, testificava e anunciava, e para que ele estava escrevendo? Então, os versículos, vamos pegar aqui o nosso Logos Bible Software, que a gente gosta de começar por ele. Diz: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Aí, esse primeiro versículo, tem essas primeiras cláusulas aqui, que elas dão oportunidade para nós refletirmos sobre quem é o referente aludido aqui por João. A começar, quando nós pegamos, por exemplo, o texto grego dessa passagem, nós vamos ver que ele utiliza aqui, né, dizendo o que era, no sentido de aquilo que era, no sentido de a coisa que era, quando o neutro, aqui nem é o masculino nem é o feminino, é o neutro. Então o neutro é relativo a um objeto. É interessante que, quando ele diz o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos ouvido, todas as vezes ele tem aqui o pronome neutro. Ró, esse pronome neutro. Daí, existem instâncias nessa própria epístola em que o apóstolo João utiliza esse pronome neutro no objetivo de pelo masculino, tá? Então, se a gente pega o capítulo 5, versículo 4, por exemplo,
aquele que vence o mundo, fala sobre o que vence o mundo. Então não está se referindo a alguma coisa, está se referindo a alguém. Da mesma forma, essa mesma estrutura é usada aqui, e ele indiscutivelmente está falando acerca de Jesus. Tá? Agora, quando ele fala acerca de Jesus e diz que o que era desde o princípio, a que princípio ele está se referindo? A gente começa então a fazer algumas perguntas que são importantes. A que princípio ele está se referindo? Princípio da pregação do Evangelho, princípio do universo, princípio do mundo. A que princípio João está se referindo? Quando se diz que Jesus, aqui no caso, quando nós entendemos que ele está fazendo menção a Jesus, está mostrando aqui a eternidade de Jesus. Que quando nós temos o princípio ali em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, no princípio, né, o que acontece? Nós vamos nos reportar aqui ao início da criação e ao mesmo tempo o texto paralelo em João capítulo 1. Lembra dos temas de João capítulo 1? Como é que começa João capítulo 1? No princípio era o verbo ou a palavra, né? E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tá? Então, quando ele fala de o que era desde o princípio, é uma alusão aqui, né, a Jesus Cristo na sua condição de existente antes do início do mundo, tá? Na sua condição de Deus eterno, um com o Pai. Tá? Então isso é muito importante nós observarmos. Por que ele está falando isso? Exatamente porque os falsos mestres tinham uma concepção totalmente diferente desse Jesus. A ideia deles era que Jesus, eu vou dar com mais detalhes mais à frente, mas eles não tinham essa noção cristã da eternidade do verbo, né, da eternidade da palavra. Daí, quando nós vemos que isso também se torna um dos grandes argumentos em favor da autoria de João, da epístola, quando nós vemos o paralelismo temático do capítulo 1 do Evangelho de João e o capítulo 1 da primeira epístola de João, nós vemos que quais são os temas que são aqui que são recorrentes aqui. Logos, a palavra, você vai ver vida, luz, trevas. Pode observar que o capítulo 1 dessa epístola vai também trabalhar esses temas. Então, é muito importante nós trabalharmos o texto em diálogo um com o outro, para que nós possamos, através de um, iluminar o outro. Tá? Então, quando se fala que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, o que acontece? Esse princípio é o princípio da criação. Tá? Quando se fala que o verbo estava com Deus, significa que antes da criação ele já era. É exatamente aquilo que João enfatiza de diversas formas, em diversos lugares, né? Antes que Abraão fosse, eu sou. Você não tem nem 50 anos, como é que você está dizendo que antes de que Abraão fosse, tu és? O que deu na sua cabeça? Então, é exatamente essa noção, tá, que João vai enfatizar para poder contestar a ideia que os falsos mestres tinham. Nessa época, nós temos, assim, por assim dizer, é uma fase embrionária do que se chamou posteriormente de gnosticismo. O que foi o gnosticismo? O gnosticismo foi uma seita surgida, inclusive, de membros das igrejas, tá, que começaram a abraçar um certo sistema de filosofia grega e esoterismo e criaram um sistema sincrético, tá, misturado de crenças, e essas crenças passaram a moldar novamente as crenças cristãs. Daí eles refizeram um conjunto de ensinamentos, né, que distorciam totalmente os ensinamentos dos apóstolos e da doutrina cristã. Então esse gnosticismo, aqui ele está numa fase embrionária. Temos aqui essa carta sendo escrita
numa época já bem avançada, presume-se lá pelo ano 95, mais ou menos, né? E talvez ele escreva de Éfeso, esteja em Éfeso, antes de ser exilado lá para a ilha de Patmos. Ele então ataca, ele vai começar a dialogar com esses indivíduos e reafirmar aquilo que ele participou e o conhecimento que recebeu de modo através de revelação, tanto pessoal como por inspiração acerca da pessoa de Jesus. Ele vai reinterpretar Jesus para aquela comunidade que estava com uma série de outras ideias que estavam sendo introduzidas lá e desvirtuando totalmente o conceito de quem era Jesus. Um desses conceitos fundamentais é que ele vai enfatizar várias vezes que Jesus era desde o princípio. Não é que no princípio Deus tenha criado Jesus, tá? Isso é muito importante nós sabermos, que Jesus é co-eterno com o Pai e com o Espírito Santo. Esse é um conceito muito importante, mas que é importante ser enfatizado aqui, e João começa exatamente assim para poder a gente entender que ele está fazendo alusão a conceitos que outrora ele já tinha passado para aqueles crentes. E o Evangelho de João, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Tá? Daí mostra Jesus como sendo coeterno com o Pai, e sendo o criador de todas as coisas. E ele é o Logos, ele é a palavra. O conceito de palavra aqui, que inclusive é usado aqui no termo grego Logos, ele... É um conceito que dentro da visão grega, né? Quando se fala da visão grega, esse conceito de logos, de palavra, o logos seria, na concepção dos gregos, um princípio impessoal que regia todas as coisas no universo. No Novo Testamento, quando João atribui a Jesus esse nome, Logos, ele dá um outro sentido, tá, a esse Logos, a essa palavra. Tá? Qual é o sentido? Já não é mais o Logos na concepção de João, tá, que entra no Evangelho, é um ser pessoal, eterno e divino, que criou todas as coisas. Não é aquele conceito abstrato que os gregos diziam, é um princípio impessoal que permeia todas as coisas. Como as pessoas aí no mundo falam, né? A mãe natureza. O que é mãe natureza? Mãe natureza é um princípio vago, impessoal. Não é? Aqui não. Quando ele diz que Jesus, né, no princípio era o verbo, era a palavra, esse logos aqui já não tem aquele mesmo sentido de que os gregos atribuíam a ele, aquele sentido que os gregos atribuíam. E sim, ele está falando para uma comunidade que está dentro de um ambiente grego, tá? É a comunidade que usa a Septuaginta como tendo o seu texto do dia a dia, é a Bíblia revista e corrigida deles, tá? Então, Jesus aqui, que é a palavra, ele é apresentado aqui como sendo alguém pessoal, tá? Então, é esse conceito novo que entra no Novo Testamento e que João vai reafirmar, dizendo que é aquele que era desde o princípio. Tá? Então, o objetivo básico aqui é que nós entendamos que ele está falando a respeito de Jesus, da sua natureza divina, da sua pré-existência, da sua eternidade, tá? E esses conceitos são fundamentais e são doutrinas básicas dentro do cristianismo. Quando os falsos mestres negavam isso, eles então já estavam trazendo para os crentes ali conceitos que iriam levá-los ao tipo de vida que eles estavam vivendo, e no caso ia influenciar. Sempre é assim,
Tudo começa com a teologia. Se a teologia estiver errada, a prática vai estar errada. Se a teologia estiver certa, a prática vai estar certa. Tá? Então, deu para ter uma ideia? Deu para ter uma ideia? Então aqui, enarchei en hologos, no princípio era o verbo, a palavra, kai hologos en proston, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos. No princípio era a palavra, era o verbo. Ok, vamos ao nosso ponto. O nosso ponto aqui. Então, o que João diz aqui? O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos. Jesus não foi uma miragem nem um fantasma, foi alguém com quem João interagiu pessoalmente. E ele usa o verbo aqui no plural, vimos, não foi uma testemunha apenas. Né? Alguns dos gnósticos, dos falsos mestres, diziam que Jesus ele teve uma aparência de ser humano, mas na realidade ele não foi um ser humano. Foi simplesmente uma aparição do ser humano. Então, não, nós vimos com os nossos olhos, temos contemplado, tá? E as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Quando ele é chamado de palavra da vida aqui, essa expressão aqui, é uma expressão que é uma palavra que se fez carne, tá? Habitou entre nós, e através dela nós temos a vida eterna. Então ela é a que produz a vida, ela que dá a vida eterna. Então isso não foi uma experiência que eles tiveram de um delírio coletivo. Eles realmente estiveram com Jesus, conversaram com Jesus, comeram com Jesus, sentaram com Jesus, ouviram Jesus, interagiram com Jesus, tá? E é por isso que ele está dando essa colocação logo no início. Esses versículos são praticamente, eles dão todo o tema da epístola. É daí que você vai desenvolver todos os assuntos. Esses 4 primeiros versículos aqui são fundamentais. E diz, porque a vida foi manifestada. Quando é que a vida foi manifestada? Lembra que de João, a vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. Quando diz que a vida foi manifestada, quem trouxe essa vida? Na realidade, quem trouxe essa vida eterna para fazer parte da experiência humana foi Jesus. Então, a vida foi manifestada, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então, ele diz aqui, e nós a vimos. Então, a vida foi manifestada e nós a vimos. Como? Porque o verbo, essa palavra, se fez carne. Como é que a gente vai entender que Jesus era o verbo e estava lá com Deus no princípio? Irmão, no livro de Gênesis, capítulo 1, nós vemos claramente a referência a, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Então tem uma alusão clara ali a Deus. A terra, porém, era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Lembra do texto? Vou botar aqui para você não ficar forçando muito a memória. Aqui. Tá? Então, nós temos aqui a referência a Deus. Okay? No segundo versículo, e a terra era sem forma e vazia. No princípio, aqui mostra o primeiro ato criativo de Deus. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então nós temos aqui a referência ao Pai,
é o Espírito Santo. E onde aparece a terceira pessoa aqui? Ele é o Verbo. E disse Deus. Tá? Ele é a palavra eterna de Deus. Quando chama de verbo, é a palavra. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Aí está o verbo. Aí está a palavra. Tudo foi feito por ele, pela palavra. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Aí vai entender bem o que João está dizendo. Então você tem o Pai, tem o Espírito Santo e tem o Verbo, que é a palavra, e ela estava no princípio, e Deus fez tudo através da palavra. Toda vez que você tem aqui, e disse Deus, né, no hebraico, Vayomer Elohim, Yehior, então haja luz, e houve luz. O Verbo, ele aparece. Deu para pegar? Então você tem o Pai, tem o Filho, tem o Espírito Santo aqui no ato da criação. É exatamente isso que João diz, é o que nós vamos vendo aqui nessa primeira epístola de João. Tá? Então, porque a vida foi manifesta e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e foi manifestada. Então, Jesus, quando veio, ele trouxe a vida eterna. Abriu para nós a oportunidade de viver eternamente. Através de quê? Através da sua morte, né, do seu sepultamento, da sua ressurreição, ele veio como uma dádiva do Pai para poder nos trazer essa oportunidade de nos redimir, nos tirar dos nossos pecados e nos dar aquilo que ele recebeu como sendo o primogênito. Ele é o primogênito dentre os mortos. Tá? Então agora nós também estamos juntamente com ele marcados para poder desfrutar desse benefício da vida eterna. Tá? Alguma dúvida? Pode perguntar se tiver alguma questão que for levantada, porque é o texto que a gente precisa entender para poder avançar bem. Tá? Então aí essa vida foi manifestada até o momento da vinda de Jesus. Tá? Tudo estava sob promessas no Antigo Testamento. Agora aqui, com a vinda de Jesus, nós vemos que o projeto se cumpre e Jesus vem trazendo esta nova revelação, né? E ele, sendo o Verbo, ele se torna carne. Ele encarna. A encarnação é um dos pontos fundamentais que João está defendendo aqui e que os gnósticos negavam. Tá? Os falsos mestres negavam. E negar a encarnação, negar a ressurreição, é negar todos os pilares do cristianismo. Não existe cristianismo sem a encarnação, sem a ressurreição. Não tem possibilidade de existir esperança alguma se esses pilares forem demovidos. Os falsos mestres faziam exatamente isso. Tentavam demover esses ensinamentos ou ressemantizá-los, dar novos sentidos que na realidade eram uma total negação daquilo que a palavra vem ensinando. Esses são os pontos que João vai atacar na sua carta. Tá? E aí então ele diz, o que vimos e ouvimos, olha, novamente ele apela aqui para os sentidos, né? Nós vimos, nós ouvimos. Tá? Isso vos anunciamos para que tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Daí, quando ele mostra aos irmãos ali, naquela comunidade, que eles precisam atentar para o que ele está dizendo, é exatamente pelo fato de que, se eles ouvissem os falsos mestres, eles iriam, né, trocar a experiência que eles estavam tendo com o Pai e com o Filho pela experiência falsa que os falsos mestres estavam tendo. Tá? Por quê? Porque os falsos mestres diziam que a salvação era obtida através da gnosis, né, que é o conhecimento. Então, era uma experiência que eles tinham, mística, oculta, só para os iniciados. Era como uma seita que o indivíduo tinha que entrar lá e participar daquela seita e participar dos ritos de iniciação. Se ele não participasse dos ritos de iniciação, tá, eles não tinham condição de se salvar.
Então eles estavam substituindo totalmente todos os pilares do Evangelho. Totalmente. Aí o que o João está prevenindo esses irmãos? A comunhão de vocês é conosco. Por quê? Porque em João, o apóstolo, e nos apóstolos tinha o Espírito Santo. Na igreja tem o Espírito Santo. Se eles recebessem agora um outro Espírito, participassem de uma nova experiência, é como o indivíduo que conhece o Evangelho e de repente alguém apresenta a proposta de ele conhecer algo mais sublime da macumba. Aí ele sai do Evangelho e vai lá participar de uma experiência na macumba que é superior. Era mais ou menos isso que os falsos mestres estavam propondo. Né? Uma nova experiência mística que iria revelar segredos que iriam substituir tudo aquilo que eles aprenderam dos apóstolos. Isso não faz sentido. E é exatamente aí que essa carta é uma carta combativa e é uma carta em que João coloca os trens nos trilhos. Ela é importante para nós, principalmente nos nossos dias. Né? Está dando para acompanhar? Tá. Então, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então, vocês têm que ter o quê? Essas coisas vocês escrevemos para que o vosso gozo se cumpra, a sua alegria se cumpra. Ou seja, eles não saiam dessa comunhão que eles estão desfrutando, que é a comunhão que a igreja desfruta, que é a comunhão de ter o Espírito Santo na sua relação pessoal. E é através do Espírito Santo que a gente tem esse contato. Pai, Filho e Espírito Santo vem em nós habitar. Então, se a gente abre espaço para uma outra, né, Paulo disse, receber um outro Espírito, por certo sofrereis. Tá? Então, é aí que João coloca as coisas no trilho. Bem, dando esse panorama, ele vai então prosseguir reafirmando aquilo que tem aprendido e transmitido. E é a nossa segunda pergunta. Qual a mensagem que o apóstolo João ouviu e a anunciava? O que devemos ter para que os nossos pecados sejam perdoados? E o que nos purifica? Os versículos 5 a 7. E esta é a mensagem, deixa eu colocar aqui eu gosto aqui da revista aí, atualizada. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Quando o apóstolo João coloca aqui esse tema luz e trevas, você já se reporta lá o capítulo 1 de João? Mas aqui, ó. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Tá? Aqui você observa bem, o tema de luz e trevas está bem vinculado aqui ao capítulo 1 do Evangelho de João. E o que ele diz aqui é exatamente isso, que Deus é a luz, ou seja, quando diz que Deus é a luz, está referindo à sua pureza, ao seu caráter puro, ao seu caráter totalmente santo, e nele não há nenhum tipo de impureza ou trevas. Do ponto de vista espiritual e moral, Deus é espírito puro e totalmente santo, justo. Todas as qualidades, né, que nós já estudamos acerca do ser de Deus. Dá para entender? Então, quando diz que Deus é luz e não há treva nenhuma, não tem condição de se conceber um Deus com falhas, com defeitos, com imperfeições. É um Deus totalmente perfeito. Mas quais são as implicações disso? Ele já vai falar o quê? Das implicações morais dos ensinamentos dos falsos mestres. Diz, se... Aqui.
Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Daí, então, esses falsos mestres disseram que descobriram agora algo extraordinário acerca de Deus, mais do que a revelação cristã. Mas como nós vimos na nossa aula passada, eles tinham dois tipos de vida. Ou era uma vida de ascetismo, ou era uma vida dissoluta. Por quê? Qual é a concepção que eles tinham do corpo, da matéria? Que a matéria em si era totalmente impura, irredimível. Tá? Então, havia dentro da perspectiva deles, né, qual que seria a salvação para eles? A salvação seria tirar o espírito dessa prisão que é o corpo, para que ele fosse reabsorvido no ser divino. Essa era a ideia de soteriologia deles, a salvação. Tá? Aí como eles faziam isso? Ou através do ascetismo, privando o corpo ao máximo de tudo, ou se entregando à dissolução, à impureza moral, a todo tipo de vida contrária aos princípios da palavra de Deus. Ou seja, eles diziam que tinham alcançado a luz, mas viviam em trevas. Por quê? Porque o comportamento deles era uma negação prática, dizendo que eles não tinham conhecimento de Deus de fato. Entendeu, Lafayette? Então o indivíduo diz, nós temos um conhecimento extraordinário de Deus agora que eu quero apresentar para vocês. Aí vai ver a vida dele. É um adúltero, vive numa vida de promiscuidade, vive uma vida totalmente dissoluta e dizendo que ele tem, mesmo assim, uma comunhão especial com Deus maior do que os cristãos têm. Esse era o ensinamento dos falsos mestres. Eles viviam uma vida totalmente reprovável do ponto de vista moral e, ao mesmo tempo, reivindicavam que possuía uma luz superior à do cristianismo, tá? Isso eram membros de igrejas, alguns que saíram da igreja para poder começar a ensinar isso, tá? E agora eles estavam num patamar em que eles não tinham concepção, não tinham uma concepção correta do que tinha sido ensinado pelos apóstolos. O conceito de pecado, por exemplo, para eles já não existia mais. Então, aí João está dizendo, se dissermos que temos comunhão com Deus, que é luz, tá, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, aí sim, quem tem comunhão com Deus vai viver uma vida santa, uma vida piedosa, uma vida de acordo com os princípios da palavra de Deus. Tá? Quando o contrário existe, então a fonte está totalmente errada. Se vive nas trevas, trevas morais, vive numa vida totalmente reprovada do ponto de vista moral, então nega a fonte de relacionamento. Não tem comunhão com Deus. E diz aqui, quem faz isso está mentindo e não praticando a verdade. Qual a diferença de praticar a verdade e praticar o que é correto? Você vai ver nessa mesma sequência aqui, você vai ver que praticar a verdade, muitas das vezes, significa reconhecer que nós estamos errados. Se não existe o conceito de erro, como é que você vai ter condição de reconhecer que você está errado? Os falsos mestres aboliram totalmente o conceito de pecado. Não existe para eles pecado. Toda a matéria é pecaminosa. Para eles, toda a matéria era pecaminosa. Toda a matéria era não passível de redenção. Por isso que eles diziam que Jesus não havia possibilidade de Jesus, sendo divino, encarnar. Por quê? Porque como é que o Deus puro ia entrar na matéria que é impura? Aí eles diziam, não, então encarnação não existe. Essa era a concepção deles. Aí vem João dizendo, bem, vamos aplicar aqui o princípio moral. O que acontece do ponto de vista moral? Bem, eles estão dizendo que tem uma nova luz, mas vivem nas trevas. Por quê? Porque através do conhecimento que nós temos da palavra, sabemos o que é um comportamento de trevas, um comportamento que é um comportamento de luz.
Nós sabemos. Eles viviam nas trevas e diziam que estavam em comunhão com a luz. João está dizendo, vocês são mentirosos. Tá? E diz, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Aí vem, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ou seja, João está dizendo que nós não podemos negar a pecaminosidade humana, porque foi para ela que Jesus veio. A redenção, ela existe porque nós somos pecadores. A partir do momento que não existe mais pecado, para que redenção? Para que redentor? Para que sacrifício? Para que morte na cruz? Tudo isso perde o valor. Observa bem como é que o falso ensino ele pode trazer consequências danosas. Tá? Então, é importante que nós reconheçamos o nosso estado de fraqueza, tá? De fragilidade, a depravação humana, tá? Para que nós possamos entender por que Deus enviou seu Filho ao mundo. A partir do momento que nós entendemos que somos pecadores, e aí vem um aspecto importante, embora redimidos, nós não somos perfeitos. Tá? Não existe esse conceito de perfeição. Nós não somos perfeitos, nós somos pecadores. E não podemos esquecer isso. Tá? Em nenhum momento, nós somos pecadores. E como somos pecadores, o que Pedro disse? Nós somos chamados para a aspersão do sangue do Cordeiro. A aspersão do sangue de Cristo. Ou seja, a cada dia que passa, nós precisamos nos valer desse sangue que expia e purifica o nosso pecado. É a única coisa que nos faz ter condição de nos manter na presença de Deus. A partir do momento que o indivíduo diz que não tem pecado, ele anula totalmente tudo aquilo que Jesus fez. Os falsos mestres estavam fazendo isso. Tá? Então, é importante o que João está dizendo aqui, e ele vai, então, avançar isso de uma forma muito interessante. Então, praticar a verdade, às vezes, exige que você faça o quê? Faça o que Davi fez. Leia Salmo 32, leia Salmo 51. O que você vai ver que Davi estava fazendo? Depois que ele peca com Batseba, o que ele faz? O pecado teve uma repercussão pública, né? Teve uma repercussão pública em Israel. Então, ele não teve a parcimônia, ele não se privou de deixar isso publicado num salmo. Que eu errei, eu fiz o que era mal, perdoa, purifica. Você vai ver esses termos lá, mostrando o quê? Ele admite a sua pecaminosidade, admite que o seu pecado foi um escândalo que provocou mancha ao nome de Deus, então ele traz isso à tona como uma confissão. Por quê? Porque com Deus, o Salmo diz, contigo está o perdão para que sejas temido. O único que pode perdoar ou condenar é Deus. Tá? Então, é importante o que ele está dizendo aqui. Daí, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas se a gente disser que não tem pecado, então vai purificar de quê? Ou seja, quando Jesus, no Evangelho, vai para o Evangelho de João, quando aqueles indivíduos que estavam ali junto com Jesus, eles começavam a reivindicar um status, né, que eles não precisavam de perdão, e até criticavam os que buscavam perdão em Jesus, o que Jesus disse? É por isso que vocês permanecem nos pecados de vocês, porque vocês não reconhecem que têm pecados, que são pecadores. Percebe? Quando aquela mulher chamada pecadora entrou na casa lá do Simão, o que acontece? Ela saiu dali com a bênção do perdão. E todos aqueles que estavam ali pensavam que não precisavam da mesma coisa que ela foi buscar ali, naquele lugar. Como se eles fossem superiores a ela. E ela estava mostrando que todos têm que entrar por aquele caminho. O caminho do arrependimento diante de Deus, temos que buscar o perdão. Mas todo mundo ali, todos os fariseus, para eles eram santos, 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 e Deus não tinha que bater continência para eles, para poder, né, prestigiar a santidade deles, né, Lafayette? Prestigiar a santidade deles, de tão santos que eles eram. Isso é um conceito que os falsos mestres estavam introduzindo. Não existe pecado. Tá? Então, é um tema
que é muito importante. Você já ouviu falar hoje, você já ouviu falar nos sermões que você ouve, alguém falar de pecado? Pecado, condenação, inferno, são coisas que estão sendo banidas das pregações, das músicas, né? Das músicas, das pregações, ninguém praticamente fala mais nisso. Por quê? Porque o negócio é entretenimento, né? Entretenimento, o pessoal vai para a igreja, ouve, e aquele indivíduo que está simplesmente preocupado em arrebanhar pessoas para poder ouvir o que elas querem ouvir, ele não pode dizer uma mensagem que seja ofensiva ao pecador. Aliás, ele não os trata como pecadores, né? Um sermão como pecadores nas mãos de um Deus irado seria extremamente ofensivo hoje. Por quê? Porque as pessoas não gostam de ser chamadas de pecadoras. Então, é exatamente aí que o Evangelho está sendo reafirmado por João, que nós ouvimos desde o princípio. Não é isso que Jesus veio ensinando? Não é isso que Jesus veio mostrando? E hoje há uma escassez de mensagens que toquem nesses pontos. Aí o que acontece? Ficamos com igrejas totalmente não tratadas e que não estão usufruindo esse benefício de purificação do pecado, porque praticamente as congregações não têm mais pecado. Ninguém peca mais, ninguém precisa pedir perdão mais a Deus, ninguém se arrepende mais do pecado, porque não. Isso é o tipo de evangelho que está sendo hoje divulgado no evangelicalismo contemporâneo. E aí é uma tragédia. Mas vejamos aqui. João hoje seria muito inadequado, né? Terceira pergunta. O que seremos se dissermos que não pecamos? O que devemos fazer para sermos perdoados? E que mal faremos se dissermos que não pecamos? Que não temos cometido pecado? Vamos ver o que João diz? Versículos 8 ao 10. Aqui. Se dissermos que não temos pecado, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos. Ou seja, é um auto-engano. Primeira coisa é o auto-engano. Nós não temos pecado. Ou seja, então o indivíduo amanhece o dia, anoitece, hoje eu não cometi um pecado sequer. Está se enganando. Tá? Enganando-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Ou seja, nós somos mentirosos. Tá? Agora tem uma outra cláusula. Outra condicional. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que ele está dizendo aqui? Se nós confessarmos os nossos pecados. O que é confessar o pecado? Confessar é você admitir que você fez algo que está contrário à vontade de Deus. Tá? E essa confissão não é aquele tipo de confissão auricular que os católicos dizem, né? Que você tem que ir lá para o confessionário lá e falar para o padre, olha, fiz isso, faz isso, faz aquilo. Não é nada disso. É algo que você e Deus, na sua relação individual, você chega perante Deus e diz, Deus, eu fiz isso está contra a tua vontade. E eu estou arrependido do que fiz e peço perdão, Senhor. Isso é confessar, é admitir que Deus está certo e você errou. Isso é confissão. Confissão precisa fazer parte das nossas orações. As individuais que a gente faz, Senhor, eu fiz isso hoje. Não deixa passar, não, eu fiz aquilo hoje, Senhor. Eu pensei isso aqui. Senhor, limpa minha mente, limpa meu coração, limpa meus lábios. Isso é confissão. Tá? Só assim, tá? A condição é se confessarmos os nossos pecados, aí sim, Ele é fiel. Por que Deus é fiel para perdoar os pecados? Porque Ele entrou com uma aliança conosco e nos prometeu que se nós
confessarmos os nossos pecados, Ele nos perdoa os nossos pecados. Nós chegarmos arrependidos diante dEle e confessarmos, Ele é fiel porque Ele fez um pacto conosco. Esse pacto foi feito e selado pelo sangue do seu Filho. E através do sangue do seu Filho, nós obtemos o quê? O nosso perdão. Nós obtemos a nossa redenção. E esse sangue do seu Filho é aplicado na nossa vida todas as vezes que nós necessitarmos dele. E então, por isso, nós estamos sob a aspersão desse sangue. Ele é fiel no sentido de que ele vai cumprir aquilo que ele falou. Se você confessar, ele é fiel e ele vai perdoar. E não somente isso, diz aqui o texto que ele vai purificar da injustiça. Ou seja, não é só o aspecto posicional, eu te perdoo, mas também vem aquele aspecto da purificação daquilo que você fez errado, para você ter condição de não fazer de novo. Daí é importante nós termos noção desses conceitos, por quê? Porque os falsos mestres jogaram isso tudo pelo ralo. E hoje em dia os falsos mestres também estão fazendo a mesma coisa. Então é importante na nossa relação com Deus esta visão de que Ele é fiel, Ele é fiel, porque Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu de perdoar, e Ele é justo. Por que Ele é justo ao perdoar? Porque Ele fixou o preço a ser pago pelo nosso pecado. Qual foi o preço que Ele fixou? A cruz, a morte do seu Filho. Se você diminui o conceito de pecado, você diminui o horror da cruz, gente. Você diminui o preço do que foi pago por causa dos seus pecados. Está dando para entender? Era o que os falsos mestres estavam fazendo. Diminuindo o horror do pecado, se diminui também o horror do preço que o pecado custou. Custou a morte do Filho de Deus. E quando Deus usa, quando ele vai ver esse aspecto aqui logo no capítulo 2, daqui a pouquinho, quando isso é apresentado perante Deus, é a satisfação que Deus quer para aplacar a sua ira quando nós pecamos. Todo pecado ira a Deus, provoca a Deus. Mas a propiciação, a expiação desse pecado, quando Deus se torna favorável ao pecador, isso foi feito através da morte do seu Filho na cruz. Então é importante que esses dois elementos sejam vistos. A fidelidade de Deus ao seu pacto e a justiça de Deus ao perdoar. Ele não é injusto quando ele perdoa. Por quê? Porque ele fixou um preço, o preço foi pago, então ele é justo e está elas por elas. Deu para entender? Mas nós não podemos perder de vista o preço que custou para Deus, para ele poder ser fiel e justo e perdoar os nossos pecados. Só lembrar dos milhões e milhões e milhões e milhões de animais no Antigo Testamento. Agora no Novo Testamento, a morte do próprio Filho de Deus. Esse é o preço perfeito, absoluto e eterno, e é isso que a gente tem que ter na nossa mente. Se já muda um pouquinho a nossa relação com Deus, já começa a melhorar um pouquinho, melhor do que isso, só estudar a Epístola aos Hebreus. Então, vamos aqui. Então, ele tem esse aspecto perdoador e purificador, vai purificar de toda injustiça. O pecador injusto vai entrar diante dele, e ser julgado, e ele vai não somente dizer você está perdoado, mas também vai dar condição ao pecador para que ele possa ter graça, condição para vencer a sua impureza e a sua injustiça e se tornar justo. E quem nos torna justos é o Senhor. É um aspecto experimental aqui. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. É exatamente o que os falsos mestres diziam. Não existe pecado. Então, se eles não tinham consciência de pecado, então eles eram mentirosos e a palavra de Deus não estava neles. Então, toda a gnose dele, o conhecimento que eles tinham, era uma falsidade, depois você vai chamar de demoníaco, de diabólico, porque vinha contradizer totalmente aquilo que, de fato, os apóstolos tinham ensinado. Claro, estou aí? Professor, Uhum. uma pergunta que foi feita aqui, e até teve um documentário até agora. Há esses falsos mestres no nosso meio?
Ainda? Hoje em dia, com certeza. Ok. Com certeza existem. Ok. Existem. E hoje em dia, a situação é tão crítica que há uma chamada teologia liberal, tá? Há uma chamada teologia liberal em que essa teologia surge desde a Alemanha, surgimento do método histórico crítico, e veio surgindo como desenvolvimento ao longo da história, e acabaram criando a chamada teologia liberal. Ela é a teologia que não crê no nascimento virginal de Cristo, não crê na ressurreição, não crê no conceito de pecado, não crê no conceito de perdição eterna, não crê em nada disso. Mas pastores, em várias denominações, estão sendo formados com essa mentalidade. O que acontece? Um certo indivíduo, pastor do seminário, tudo, né? Então, um amigo meu, que já faleceu, Dr. Roberto Alves, perguntou para ele: rapaz, você não é casado por quê? Você é pastor de uma igreja, você, tanta gente aqui. Ele falou: casar para quê? Tem um monte de mulher aí na igreja, para que eu vou casar? A teologia liberal, formado na teologia liberal. Então, para ele, não tem conceito de pecado. As mulheres da igreja eram o harém dele. O dia que eu quero mulher, eu pego aqui na igreja. Lá no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro. É exatamente esse tipo de conceito que está, permeando todo o evangelicalismo contemporâneo. Gente, as coisas mais absurdas que vocês nem imaginam, das coisas absurdas que estão acontecendo hoje. A igreja no tempo primitivo e vivendo com problemas assim, dessa monta. Indivíduos no seio da igreja dizendo, exatamente vivendo esse tipo de vida. Deu para entender? Então, é importante que nós prestemos atenção. Então, quando João reafirma que nós somos pecadores, nós temos que ter isso sempre em mente. Quando amanhece o dia, um pecador está se levantando, tá? E precisa da misericórdia de Deus para guardá-lo, porque se não for a misericórdia de Deus, estamos suscetíveis a todo tipo de coisas e só Deus pode nos guardar. Só Deus pode nos guardar. Deu para pegar? São páginas negras da história, né? Que muita gente tenta arrancar, né? Mas está aí, ó. Né? Tudo que aconteceu é para o nosso ensino. Tá? Uma coisa é certa: no tempo certo Deus julga. Né? Isso aí é certo, não tem como fugir. Tudo bem até aí? Com que intenção João escreveu sua primeira epístola? O que ele disse que alguém tem se pecar? E qual é o limite da propiciação de Cristo? Aí, vamos aqui. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não... Vamos prestar atenção aqui sem conversar? Vamos? Se quiser contribuir, pode falar aí que a gente... Todo mundo ouve e depois a gente prossegue. Vai ficar conversando paralelo, aí atrapalha. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Qual é o objetivo, tá, daquilo que os apóstolos ensinaram? O objetivo dos apóstolos é ensinar uma vida de santidade, uma vida de piedade. Contudo, pode haver incidentes na vida do crente. Tá? O pecado na vida do crente não pode ser habitual, mas pode acontecer, de incidentalmente acontecer. Sabe para a diferença entre uma coisa e outra? O pecado habitual e o pecado incidental. Tá? Se incidentalmente, ele diz aqui, olha, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então, qual é o objetivo? A graça de Deus, conforme nós aprendemos em Romanos capítulo 6, né, dos versículos 1 ao 14, qual é o objetivo? Permaneceremos no pecado para que a graça avulte? De modo nenhum. Nós que morremos com Cristo, morremos para o pecado, como é que nós vamos viver naquilo para o que morremos? Lembra do que nós argumentamos, como estudamos com a Epístola aos Romanos 6? Então, o objetivo da vida cristã é exatamente o quê? Uma vida de santidade.
outra coisa que é importante a gente observar aqui. Os apóstolos nessa época, por pregarem uma salvação que é pela graça, em que as obras humanas não contribuem em nenhuma hipótese para que Deus seja favorável ao homem, eles eram acusados de pregar uma vida que não tinha princípios, nem valores, nem nada disso. Mas que já que a salvação é pela graça, então vamos pecar à vontade para que a graça avulte. Paulo negou isso e os apóstolos aqui, João está negando, mostrando que o objetivo da vida cristã, quando nós somos redimidos, é exatamente o quê? É viver uma vida sem pecado. Contudo, há a possibilidade de vivermos sem pecar? Impecáveis? Perfeitos? Não. Dois extremos, tá? Que o pecado habitual e essa imagem de que a gente pode viver uma vida sem nunca cometer um pecado sequer. Tá? Aí ele já disse antes, se nós dissermos que nós não temos pecado, então nós somos mentirosos. Percebem? Tá? Aí ele diz aqui, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, bem, mas aconteceu um acidente, aconteceu de alguém pecar. O que acontece, Eduardo? Temos um advogado para com o Pai. Um advogado, aqui é usada a palavra, né, paráclitos, né, que é a mesma palavra que é usada para o Espírito Santo no Evangelho de João. É aquele que vai se colocar junto de você, para quê? Para te defender. Tá? E essa defesa do advogado não é baseada na sua inocência. Ele vai apresentar diante de Deus a sua culpa. Porém, da tratativa dele com Deus, ele vai apresentar alguma coisa que vai fazer com que Deus seja favorável a você. O quê? O seu sacrifício, que foi a exigência que o Pai fez dele para que ele pudesse advogar a sua causa. Então o pecador entra no tribunal condenado, o advogado não vai dizer, não, juiz, esse rapaz aí é gente boa, ele não fez assim uma coisa tão ruim, não. Não, ele vai dizer, ele fez isso, ele errou, ele transgrediu a tua lei, merece a tua punição, a sentença máxima, porém, eu paguei por ele a sentença máxima. Aí o juiz, eu aceito a proposta do advogado. Aí você é absolvido. Tá? É como acontece naquele episódio lá do sumo sacerdote de Josué, que se apresenta com as vestes sujas. Lembra? E de repente o profeta vê ele com as vestes sujas, ele se apresenta praticamente condenado, Satanás ali acusando, quando de repente entra alguém para poder fazer a defesa dele, faz a defesa dele, cala Satanás e manda trocar as vestes do sumo sacerdote, troca a mitra dele e ele sai daquele lugar absolvido e ainda com promessa de ser juiz. Se tu andares nos meus caminhos daqui para frente, tu ainda julgarás o meu povo. Tá? Então nós temos um advogado, esse advogado é Jesus Cristo, ele é Jesus, é o Messias, tá? Ele veio em carne, tá? O justo, né? É um advogado que ele tem condição de se apresentar perante Deus, porque ele é justo, ele não teve pecado. Tá? Então ele chega diante de Deus com toda a capacidade jurídica para nos defender. Tá? Mas é importante o quê? Que nós saibamos que o pecado na vida do crente não é algo que deve ser habitual. Se é habitual, tem algum problema. É algo acidental. E quando esse acontece, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Tá? Pode. A questão do pecado e da iniquidade. Porque o pecado ele é perdoado, a iniquidade não. Não, pecado e iniquidade, o pecado é iniquidade. A iniquidade, quando essa pessoa é iníqua, quando fala no sentido de iniquidade, é fazer aquilo que está completamente contra a vontade de Deus. Então não há diferença. Pecado, errar o alvo, essas palavras são intercambiáveis. Né? Iniquidade, por exemplo, o iníquo, juiz iníquo, fala sobre o juiz iníquo, né? Aquele indivíduo que faz uma coisa errada e por
porque ele está decidido a fazer. Tá. O pecador impenitente também é a mesma coisa, né? Peca e não se arrepende daquilo que faz. Tá? Então, todo purifica de todo pecado, toda iniquidade, de tudo aquilo que nós fazemos de errado, todas as nossas imperfeições. Jesus, pelo seu sacrifício, tem condições de nos perdoar. Tá? Então isso é muito importante. Deu para entender? Agora, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. Quando ele está falando sobre os nossos pecados, ele está falando para quem? Quem é a audiência dele? Comunidade ali na Ásia Menor, tá? Judeus, não judeus, vocês estão aqui na Ásia Menor, e não somente pelos nossos, mas pelos de todo o mundo, pelo mundo inteiro. Ou seja, antes, no círculo fechado do Antigo Testamento, como os sacrifícios eram aplicados única e exclusivamente sobre quem? Quem era o povo da aliança? Quem era o povo do pacto? Israel. Isso estava limitado, era tudo, só eles é que participavam do sacrifício, só eles que tinham o pecado perdoado. Tá? Agora, o que João está dizendo aqui, que agora os pecados não só, né, daqueles que estão ali naquela comunidade, mas de todas as pessoas no mundo todo, inclusive nós aqui no Brasil, nos Estados Unidos, aqui hoje nós estamos nos Estados Unidos, com quem está lá no Brasil. O Brasil já tive há poucos dias, né? Em toda a parte do mundo. E aqui surge também uma questão muito interessante, é uma questão que é bem discutida na época da Reforma Protestante, sobre a extensão da aplicação da redenção. Ou seja, Jesus morreu por todas as pessoas do mundo. Nós já estudamos isso aqui, né? Mas eu estou relembrando aqui, né? Porque tem gente que diz, não, Jesus aqui está dizendo que ele é propiciação pelos pecados de todo mundo. Então, se ele é a propiciação pelos pecados de todo mundo vai ser salvo. Inclusive, pode botar o diabo também na fila, está abençoado. Você sabe que tem gente pregando isso daí, hoje em dia? Tem um pastor aqui que agora ficou doido aí. Está aí pregando que até o diabo vai ser salvo, e vai todo mundo ser salvo, os demônios vão ser salvos, todo mundo vai ser salvo. Deus não vai condenar ninguém, porque Jesus Cristo é a propiciação para o pecado de todo mundo. Não é isso que João está dizendo. Então, o que ele está dizendo aqui é exatamente que todas as pessoas ao redor do mundo inteiro vão ser alcançadas, mas existem aquelas específicas por quem Cristo morreu. Ora, se Cristo morre por um indivíduo, o indivíduo hoje está lá no inferno, e a gente sabe que tem gente no inferno, fomos informados, né? Então, como é que pode que Jesus morreu por ele e ele foi para o inferno? Ele vai pagar 2 vezes pelo pecado dele. Mas Jesus não morreu por ele? Então, é a lógica das coisas que a gente precisa raciocinar, né? Todos aqueles por quem Cristo morreu, esses vão ser salvos definitivamente. E é isso que as Escrituras nos ensinam, que os eleitos, as ovelhas, né? Jesus disse que veio para dar a sua vida pelos seus amigos, pelas suas ovelhas. O próprio Isaías disse, né? E ele dará a sua vida por muitos. Não diz por todos. Porque se ele morreu por todos, então todas as pessoas têm que ser salvas. Olha, como é que Jesus vai morrer por uma pessoa, pagar toda a dívida dela e ela ainda ir para o inferno? Faz sentido? Então tem aqueles por quem Cristo morreu. Tem um livro até com esse título, do John Noah, né? Por quem Cristo morreu. O livro mais profundo que trata desse assunto é esse aqui, ó. Ele, do céu, Cristo veio buscá-la. Só trabalha sobre essa questão. Ele fala sobre a expiação definida, da perspectiva histórica, bíblica, teológica e pastoral. Esse livro tem até no Kindle, em português, se você quiser comprar. Vale a pena ler. Para entender que a expiação é um ato bem definido. Tá? Só os eleitos, os escolhidos de Deus, ele veio morrer pelo pecado do seu povo, das suas ovelhas. Se ele veio morrer pelos pecados de todo mundo teria que ser salvo.
Deu para entender, Leila? Como é que ele vai morrer pelos pecados de uma pessoa e aquela pessoa, né, não vai ser salva? Então ficaríamos com uma salvação deficiente, que ela pode funcionar e pode não funcionar. Né? Você liga funciona ou não funciona. Dando para entender? Está dando para entender? Então é exatamente isso. Especificamente, Jesus sabe por quem ele veio morrer. E ele disse, por que aqueles indivíduos que estavam ouvindo lá, capítulo 10 de João, ele disse, vocês não creem, não ouvem, não aceitam porque vocês não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. Então ele veio para morrer pelas suas ovelhas. Ele veio morrer, né? Se você pegar ali, exatamente o conceito de mundo, precisa ser muito bem estudado, dentro do texto em que o autor utiliza o termo. Se você pegar o termo, né, pegar esse termo e estudar, por exemplo, em João 17, pega João 17, que você vai ver lá quantos modos diferentes a palavra mundo é utilizada. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que do mundo me deste. Especificando exatamente. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Então, tem aqueles que vão crer e vão usufruir a vida eterna. Ora, se Deus amou o mundo todo e todas as pessoas do mundo, e Jesus morreu por todas as pessoas do mundo, todo mundo vai ser salvo. É o universalismo. E não é isso que a Bíblia ensina. Tá? A Bíblia ensina que Efésios, né, como nós estudamos aqui, ele veio para os seus... Deus nos elegeu nele. Nós fomos escolhidos nele para que sejamos transformados à imagem do seu Filho. Nós somos escolhidos por Deus para usufruir dos benefícios da cruz. Tá? Privilégio nosso, graças a Deus por isso. Então, deu para entender? Então, quando diz aqui que ele também pôs de todo mundo, João agora não é mais só nós aqui não. Onde esse evangelho chegar, vai chegar a palavra da salvação e da propiciação no sangue de Jesus Cristo. Porém, só os que crerem, tá, é que vão usufruir dessa bênção. É exatamente o que João está dizendo aqui. Deu para entender? Captou? Tá? Então isso é muito importante, gente. Se vocês souberem isso, vocês já ganharam um bacharel em teologia, viu? Porque tem gente aí que, vou te dizer, não entende isso nunca. Tá? Não entende isso nunca. E isso aqui é muito, mas muito, muito importante. Então, quando diz aqui, Deus quer que todos os homens sejam salvos, né, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A gente está falando sobre várias classes de pessoas, pelos reis, pelos príncipes, por todos aqueles que estão em iminência, né, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, porque Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que todas as classes sociais, todos os tipos de pessoas, não só os pobres, mas os ricos também, os poderosos, de todas as classes a gente vê que o Senhor tem chamado pessoas. Mas não tem chamado todos. Tem? Senão ele seria uma incoerência dizer o filho da perdição. Falar que Judas era o filho da perdição. Estava no meio dos apóstolos aí, no meio dos discípulos, e no entanto não usufruiu desse sacrifício. Porque ele era o quê? O filho da perdição, para que a palavra se cumprisse. Chamar de chamar. A gente não pode, não tem como negar o ensinamento da Escritura. Ok? Deu para entender? Então isso aí é um tema muito importante. Do céu, Cristo veio buscá-la. Quem? Ele veio com endereço específico, com missão específica para fazer aqui na Terra. Tá? Isso é muito importante. Ok, vamos nós. Essa é uma velha questão que de vez em quando surge, mas precisa ser bem entendida. Segundo disse o apóstolo João, como podemos mostrar que conhecemos ao Senhor Jesus e o que deve fazer aquele que diz que está nele? E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Então, o verbo conhecer é sintomático aqui, porque os gnósticos e os falsos mestres diziam que conheciam.
mas vivia uma vida dissoluta. Uma vida como essa aqui que eu citei para vocês aqui. Uma vida totalmente fora dos padrões da palavra de Deus, dissoluta. Aí, o que ele está dizendo? Qual é o indicativo que mostra um verdadeiro crente, um verdadeiro servo de Deus, um verdadeiro seguidor de Jesus? Qual é a condição? Quando eu conheço a Deus. Então, se guardarmos os seus mandamentos. Eles transgrediam o mandamento de Deus, não adulterarás, né? Inclusive andavam, como disse para vocês, né? De casa em casa, levando mulherinhas carregadas de iniquidades, tá? Aí eles chegavam lá e diziam, não, esse negócio de corpo, aí o corpo tem que ser destruído. E como é que é destruído? O corpo é destruído? A gente vai para a cama e faz sexo até cansar. Tem que destruir o corpo. Aí eles iam lá, a mulher, é mesmo? É assim? Então vamos lá. Está na epístola do apóstolo Paulo. Era assim. O argumento deles era simples assim. Aí o que acontece? Esses falsos mestres estavam na contramão daquilo que Deus ensina e para eles é isso aí, porque o corpo para eles não tinha que ser destruído. Então tinha duas formas: o ascetismo, a privação absoluta, ou a entrega absoluta aos prazeres. E o apóstolo diz que as mulherias carregadas de iniquidade adoravam a doutrina, viu? Gostavam da doutrina dos falsos mestres. Boa, tá aí. Então, ele está dizendo aqui, aquele que diz, eu conheço, olha o verbo conhecer aqui, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. É que esse amor de Deus, esse amor de Deus é o amor que a gente tem a Deus, em resposta ao amor que Deus teve por nós. Então, o amor que Deus teve por nós levou-o a fazer o quê? A dar o seu filho para morrer por nós. E o guardar os mandamentos de Deus e obedecer os mandamentos de Deus é exatamente o quê? É uma mera resposta a esse amor de Deus. Tá? Quando nós amamos a Deus, nós procuramos fazer o quê? Tudo que agrada a Ele. Isso aqui que está dizendo. Aí sim, amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro, e aí esta resposta vem trazer o quê? Uma perfeição de amor que vem de lá para cá e amor que vai dali para lá. Aí há um aperfeiçoamento aqui. O amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. E por isso a gente responde que guardando a sua palavra. Nisso conhecemos que estamos nele, numa relação com ele, numa comunhão com ele. Agora, os gnósticos diziam que estavam com Deus e, no entanto, viviam uma vida podre, uma vida dissoluta. Estavam negando a verdade. Ou seja, eles não tinham nada de Deus. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Agora, João amplia ainda. Né? Ele mostra que não somente aquilo, né, que a gente viu e foi ensinado, né, mas tudo aquilo que Jesus viveu serve para nós como modelo e a gente tem que fazer o quê? Viver da mesma forma. Em síntese, como era a vida de Jesus? De amor ao próximo. Jesus vivia integralmente em função do próximo. Curando, ensinando. Não é? A vida dele era toda em função do próximo. E qual o clímax disso? Em que culminou a vinda de Cristo? Na sua morte por causa dos seus amigos, dos seus irmãos. Deu para entender? Aí João está dizendo, olha, quem diz que está nele, também deve andar como ele andou. Ou seja, numa vida não egocêntrica, não voltada aos seus próprios interesses. Apenas aquilo que é meu, né? O que é teu é meu, né? O que é nosso é meu. Lembra dessa historinha que eu contei para vocês? O que é meu é meu. O que é teu é meu. E o que é nosso é meu. A historinha do judeu. Então, é o contrário. É uma vida totalmente dedicada ao altruísmo.
ao viver em função do próximo. Ora, como os gnósticos ensinavam, o próximo não precisava de nenhum auxílio. A ética gnóstica não tinha essa questão de auxílio. Por quê? Porque vai ajudar a matéria tem que ser destruída. Então, se o indivíduo está morrendo de fome, deixa morrer logo, porque ele já vai ser reabsorvido no ser divino. Percebe a ética deles? Entendeu, Sérgio? O negócio não é destruir a matéria. O irmão chega, eu estou com fome, eu preciso de alguma coisa. Não, você não precisa, rapaz. Você está num caminho para poder ser reabsorvido no ser divino. Pode continuar assim, que daqui a pouco você está morto e você vai, pronto, ser reabsorvido no ser divino. Você está na bênção. Para pensar. Hein? Deu para entender? Essa é a doutrina gnóstica, era assim. Não tem nada de cuidar da matéria. Ou é o extremo, ou priva totalmente, ou se entrega totalmente à dissolução. Então, nesse caso, o irmão está nessa condição. Não, você está bem, você já está quase na glória, está já quase absorvido no ser divino. Falta pouco. Pode continuar assim. Não precisa te ajudar, não. Essa doutrina é brava, né? Qual o mandamento antigo que o apóstolo João disse que não iria escrever, e qual o novo que ele disse que estava os escrevendo? Estamos terminando. Essa é a pergunta 6. Vamos lá. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Eles já sabiam. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz a alumia. Daí ele diz, aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está em trevas. Então os gnósticos chegavam lá, o irmão está precisando de alguma coisa, ele vai usar 3 critérios para avaliar o verdadeiro seguidor de Jesus. Primeiro é o critério teológico, reconhecer quem Jesus é. O segundo critério é o critério que ele vai mostrar aqui, que esse critério é o critério social. Relação com o próximo. Tá? Relação com o próximo. Então, qual é a relação que o gnosticismo vai pregar, nós vamos pregar para o próximo? Bem, se a matéria tem que ser destruída, então não tem esse negócio de ajuda humanitária, nada disso não. Não tem nada disso não. Então, João vai dizer o que aqui? João vai dizer que isso aqui é nada mais, nada menos que eles estão vivendo em trevas e não em luz. Porque não foi isso que o Evangelho ensinou. O Evangelho ensinou o quê? Qual foi o ensinamento que o Evangelho apresentou, que Jesus apresentou através do Evangelho? Lembra do samaritano? O samaritano é um dos grandes exemplos que Jesus cita para poder mostrar como é que nós temos que agir e quem é o nosso próximo. Então, o próximo do que estava do samaritano ali, quem era? Quem foi? Aquele que estava caído do caminho, não importa quem ele é. Né? Ele precisava de apoio, de auxílio e recebeu. Não recebeu do sacerdote nem do levita, mas recebeu do samaritano. Esse evangelho que tem essa conotação social de amor ao próximo, de relação com o próximo, essa é a luz que veio brilhar através de Jesus. Tá? Então, aquele que diz que está na luz e aborrece o irmão, no sentido de aborrecer aqui, no sentido de não amar, né? É o contrário, é o antônimo. Ou seja, ele não dá aquilo que é necessário. Isso ele vai desdobrar mais à frente, nos capítulos mais adiante, ele vai falar sobre isso de modo mais claro. Tá? Mas o que ele está querendo dizer aqui é que quem diz que está na luz e ignora o irmão, na verdade, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz. Amar no sentido de quê? Não no sentido passivo, no sentido emocional, no sentido sentimental. É amar no sentido de agir em favor dele. De procurar acudi-lo na sua necessidade, de procurar fazer aquilo que ele precisa. Então, é o que João está dizendo aqui. Aquele que ama seu irmão está na luz. Então, a vida na luz é a vida em que você participa
daquela vida que Jesus viveu em prol do próximo. A vida nas trevas é a vida totalmente egoística. É a vida em que eu penso em mim. Eu busco os meus interesses e atropelo quem estiver na minha frente. Tá? Então, é esse tipo de vida que João diz que é vida nas trevas. A sociedade hoje não vive nas trevas? Nesse sentido? Porque todo mundo querendo atropelar todo mundo e cada um buscando seus próprios interesses, e eu faço qualquer coisa porque para o meu bem-estar. Problema de quem estiver no meu caminho. Não é assim que eles vivem? É a vida das trevas. A vida da luz é exatamente o contrário, a visão é totalmente contrária. Deus, na luz imarcessível, manda o seu Filho para ser a luz do mundo, para nos ensinar um novo caminho. Um novo caminho é exatamente isso. Agora vocês não vão viver mais centrados em vocês mesmos. O maior tem que ser servo de todos. Então o Evangelho muda totalmente essa perspectiva. E os gnósticos vinham exatamente dizendo, bem, eu estou na luz, mas viviam fazendo as coisas das trevas. Não davam atenção devida àquele que necessitavam. Por quê? Porque a matéria tem que ser destruída. Então, meu irmão, você está passando fome, você está pertinho da glória. Pode continuar no seu caminho. Aí, muita gente gostaria desse evangelho aí, né? Então, aquele que ama seu irmão, está na luz e nele não há escândalo. Tá? Então, não tem contradição aí, não tem problema nenhum. Mas aquele que aborrece seu irmão, ou seja, no sentido de não suprir-lhe o que for necessário, está em trevas, e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, o conhecimento que os gnósticos tinham, na realidade, era nada mais, nada menos do que um buraco negro, em que eles se meteram e que eles não sabiam nem para onde eles vão. Né? Para onde eles iam, no caso. Não, eles lembram, já viram sobre os buracos negros? Ele entrou para ele, não sabe para que dimensão ele vai. É mais ou menos isso aí que eles estavam. As trevas lhe cegaram os olhos. Então não sabe discernir, né, de estar vendo que estou na luz. E, no entanto, está vivendo nas trevas. Mas não sabe discernir uma coisa da outra. O que é luz e o que é treva. Tá? O Evangelho nos dá esse parâmetro para a gente discernir uma coisa e outra. Tranquilo até aí? O que João, escrevendo, disse aos crentes em geral, por que ele escreveu aos pais, aos filhos, e o que ele disse que os jovens tinham feito? Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Então, novamente, ele enfatiza que somos pecadores e precisamos de perdão dos pecados. Tá? Os gnósticos diziam que não se tem pecado. Os teólogos liberais também estão dizendo a mesma coisa. Então, a gente tem que ter cuidado por aí. Pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Então, mostrando aqui que os pais, bem, vocês sabem quem é esse Jesus que nós anunciamos. Vocês sabem na sua figura teantrópica, né? Divina e humana. Tá? Jesus é divino e humano ao mesmo tempo. Vocês sabem. Aliás, tem um livro muito bom sobre isso, viu? Vocês têm que pegar o costume de ler, viu? Esse livro aqui, ó. As duas naturezas do Redentor. Bom demais. As duas naturezas do Redentor. Fala sobre a natureza divina e humana do Redentor, olha. Exaustivo sobre isso. Quando você estuda as duas naturezas do Redentor, divina e humana, você tem que estudar um outro assunto que é importante. A união das naturezas do Redentor. Ele era divino humano numa pessoa só. Tá? Isso é muito importante. Então, a unipersonalidade aqui, a união das pessoas das duas naturezas do Redentor, é importante para você ter uma noção clara desse tema, porque muita gente confunde. Já fui para debate, o indivíduo dizer Jesus era 50% humano e 50% divino. Não, espera lá. Onde? Qual foi o seminário que você aprendeu isso? Essas coisas a gente ouvia no debate assim, estava no ar, né? A gente ficava até meio passado. 100% humano, 100% divino.
Tá? Então, estudar as duas naturezas do Redentor, elas são fundamentais para que nós possamos manter o que se chama de cristianismo. O cristianismo é isso. Se a gente não tiver essa noção clara, né, Jesus era homem, carne, tocamos nele, falamos com ele, conversamos, comemos juntos. João está enfatizando isso. E ao mesmo tempo ele era desde o princípio. Tá? É aquele lá que no princípio criou Deus os céus e a terra, ele estava junto lá na criação. Ele era o princípio da criação. Lembra que Colossenses diz isso? Né? Então, conhecestes aquele que é desde o princípio. Então os pais são aqui chamados aqueles que conheceram Jesus, como ele é e não como os gnósticos e como os falsos mestres estavam apresentando. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Olha a afirmação que ele está fazendo aqui. Jovens venceram o maligno. É importante a colocação, porque uma vez que o jovem tem essa consciência, que ter um jovem hoje, né, no mundo perdido como a gente está vivendo, né, e que consegue andar na presença de Deus, né, que consegue viver na presença de Deus, então realmente ele está como um vitorioso. Só acontece isso pela graça e o poder de Deus. E João está afirmando aqui que o maligno já foi vencido. Agora, o jovem, para poder obter isso, ele precisa também andar na presença de Deus, né? Porque tem muito jovem no colo do maligno, né? Isso aí é fato. Então ele está dizendo aqui, vencestes o maligno, isso não é uma declaração assim, como que um decreto, né? Como um decreto. Cumpre, como qualquer outro cristão, lutar para que a vitória seja consumada. E não, isso aí não é vitória que vem de graça. Eu sou jovem, estou vencendo o maligno. E vai dessa, não é por aí. Tá? É importante. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Observe bem, olha aqui a relação que ele está colocando. Vocês são filhos e pai. Para que vai essa nova apresentação de relação aí que os gnósticos estão apresentando? Esse novo caminho. Então, ele está mostrando que tem que ficar nessa relação. E eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Observe bem, começa dizendo isso e termina dizendo isso. Ele fecha esse versículo 13 assim. E por fim, novamente reafirma, eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. Então, está dizendo aqui que os jovens são fortes. Agora, por que os jovens são fortes? Qual é a condição sine qua non para um jovem ser forte? E a palavra de Deus está em vós. Quem tem uma juventude fraca hoje? Uma juventude que não conhece a palavra, que não lê a palavra, que não estuda a palavra, que não come a palavra, que não sabe nada da palavra, aí não é forte, aí fica fraco mesmo. Você pode dizer, tô fraco, né? Entendeu? Por quê? Tem condições. Não é... Mas os jovens sois fortes, e a palavra de Deus está em vós. Então, para essa força, na realidade, existir, é o que todos os cristãos têm que passar pelo mesmo processo. Se alimentar da palavra, conhecer a palavra, para poder ter uma noção clara do que nós estamos vivendo e em que nós estamos metidos, né? Nós estamos vivendo, né, num conflito. Todos aqueles... O apóstolo Paulo disse que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. Aí, todos estão nessa batalha. Então a gente precisa se revestir de toda a armadura de Deus, dentre elas o conhecimento da palavra. Tá? É Ele que nos dá, né, cingindo os lombos do entendimento, para poder vencer todas as astutas ciladas do maligno, do diabo. Tá? A palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Se a palavra está em vós, então já vencestes o maligno. Ok? A última pergunta. O que João disse aos jovens que não fizessem? Quais as 3 coisas ruins que há no mundo? E o que acontece ao que faz a vontade de Deus? Tomando aqui como o sujeito, tomando o referente mais próximo aqui, tá? Tomando o referente mais próximo aqui, os jovens, né? Mas isso aqui também
de respeito a todo cristão. De não ameis o mundo, versículos 15 a 17, nem o que no mundo há. Qual o conceito de mundo aqui? Quando se fala de mundo aqui, fala a respeito de quê? Do mundo, seu sistema e seus valores. O modo como o mundo vive, a parte da vida de Deus, essa sociedade sem valores divinos, é essa aí que ele está chamando aqui de mundo. Tá? Então, o sistema do mundo, ele não pode ser amado. Nem pelos jovens, nem por ninguém que se diga cristão. Deu para entender? Compreendeu o que ele está dizendo aqui? Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, amar o mundo é exatamente fazer o quê? Se entregar definitivamente à vida e os valores que essa sociedade sem Deus vive. O mundo já é no maligno. Se a gente amar o mundo, né, significa que você não tem condição de amar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Porque Deus vive na sua luz, na sua santidade, nos seus valores, com aquilo que Ele ensina para que nós vivamos na nossa vida. O mundo tem os seus princípios. Quais são? São os princípios do maligno. É egoísmo. É tudo isso que a gente vê no nosso dia a dia. É isso que existe no mundo. Se você passa a gostar disso, a apreciar isso, o que ele está dizendo? Se alguém ama o mundo, ou seja, se você passa a amar isso, esse modo de viver do mundo, então o amor do Pai não está nele. Ou seja, não tem condição de coexistir uma coisa com a outra. Agora, quando você ama a Deus, o que você faz? O que você faz pela pessoa que ama, ô Leila? Tudo, né? Tudo que a gente pode fazer para agradar, não é verdade? Não é só pegar os casalzinhos novos, né, Ronaldo? Tudo que a gente faz é visando, né? Você que está aí no First Love aí, né? É visando o bem-estar, eu quero tudo de bom, quero tudo de melhor, não é isso? É para poder agradar aquilo a quem você ama. Exatamente o que ele está dizendo aqui. E por que não se pode? Por que não se pode? Quais as coisas ruins que há no mundo? O que há no mundo? A concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne? Concupiscência aqui, a palavra grega é epithemia, né? Que significa desejo. Todo desejo que está contrário à vontade de Deus. E aqui, quando se fala de carne, não é carne no sentido físico. É no sentido da natureza pecaminosa nossa. A nossa natureza, ela tem apetite por aquilo que é contrário à vontade de Deus. E os gnósticos diziam, esses apetites precisam ser alimentados. Aí está totalmente contrário ao que os apóstolos ensinavam. A concupiscência da carne, para eles, era uma coisa que, para eles, era combustível para ser reabsorvido rapidinho no ser divino. Vamos alimentar isso. A carne pede, dá. Tá? E aqui está dizendo que é o contrário. Porque o que há no mundo, a concupiscência da carne, esse desejo que a carne da natureza pecaminosa aponta para ele precisa ser neutralizado, rechaçado pelo poder do Espírito Santo. A concupiscência dos olhos. Lembra? Como é que ela surgiu? Qual é a gênese da concupiscência dos olhos? Quando foi que surgiu na natureza humana? A concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos. Quando Eva foi enganada, o que aconteceu? Deus disse para não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Foi isso? A serpente enganou, e aí o que a Eva viu? Ela olhou para a árvore, depois que ela foi encantada pela serpente, e viu que era uma árvore boa para dar entendimento. Deus falou, isso aí é a árvore da morte. A serpente ressemantizou o negócio e olha, não, Deus sabe que o dia que vocês comerem disso aí, vocês vão ser iguais a Deus, sabendo o bem e o mal. Vocês vão nivelar com o Altíssimo, com o Todo-Poderoso. Estupendo isso. Aí ela já olhou, né? Olhou de uma outra forma. E viu que era árvore boa para comer. Olha, o que acontece? Em todo processo de tentação, o adversário, ele procura sempre remover os entraves e colorir aquilo que
Deus diz, olha, se Deus diz que vai morrer, você não vai morrer. Não morrereis. Que vai morrer nada. Eu sei o que eu estou falando. Não, eu sei o que eu estou falando. Não, vai morrer, vocês vão saber igual a Deus. Deus está escondendo-se de vocês. Quer saber a verdade? Deus está escondendo-se de vocês. O dia que vocês comerem, vocês vão saber igual a Deus. E é mesmo, puxa vida, essa árvore boa para comer, ó, concupiscência da carne, e olhou já de um modo diferente, olhou que era uma árvore agora, já não é mais aquela árvore que devia infligir um terror neles, né? Agora era uma árvore boa para dar entendimento, né? E qual é a soberba aí? Deus falou, não faça, ela chegou e tomou do fruto. A soberba é exatamente isso. Deus diz, não toma, ela tomou do fruto, comeu, e deu seu marido, e ele comeu. Então essas três coisas podem ser bem ilustradas nessa cena de Gênesis, tá? Pode ser bem ilustrado, como também a soberba da vida pode ser aquela autoconfiança também, que mais tarde ele vai falar sobre isso, usando a mesma palavra, né? Aquela autoconfiança que as pessoas têm nos bens materiais, tudo aquilo que a cerca de poder, de condição. Então ela coloca isso como sendo, né, o seu próprio Deus. Tudo que se coloca como no lugar de Deus, então também pode ser chamado de soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. Tá? E o mundo passa e a sua concupiscência. Ou seja, o que vai permanecer é o que é do Pai. É o amor ao próximo, é a vida íntegra, é a vida impoluta, é a vida dedicada a Deus, é o serviço que prestamos a Deus, é isso que vai permanecer, né? E é isso que vai fazer com que nós possamos ter o nosso galardão final. E ele diz, olha, o mundo passa e a sua concupiscência. Todos aqueles que vivem no mundo pelas suas concupiscências e vivem fazendo as coisas que o mundo, né, manda fazer, no final, o que ele leva disso? Ele colhe o fruto daquilo que ele plantou, mas aquele, ao contraste, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Tá? Então, a gente fecha a nossa lição aí, e João, então, deixa a gente bem mais atento, sabendo que nós somos pecadores, precisamos de perdão, precisamos viver uma vida, né, íntegra diante de Deus, precisamos viver uma vida na luz, precisamos viver uma vida focada, tá, em quem é desde o princípio, sabendo que o nosso Jesus é o Todo-Poderoso, Deus de Deus, né, e que está conosco hoje, é esse Jesus. Não podemos trocá-lo por um outro que alguém apresente aí como sendo uma grande revelação, uma grande visão. Não. Temos que ficar com esse aqui que nós já conhecemos. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Ioanu Alpha. Ha in aparches, ha ke kamen, ha heorakamen tois after mois hemon. Ha etha samatha kai heres hemon epselafesan peritu logu tes zoes. Kai he zoe afanarothe. Kai heorakamen kai martyrumen kai apangelamen humin tain zoen tain ionion. Hetis ein proston patera kai afanarothe hemin. Ha heorakamen kai akekamen, apangelamen kai humin. Hina kai humes koinonian echete methemon. Kai he koinonia de he himetera metatu patros. Kai metatu huiuautu Jesu Christu. Kai tauta graphamen hemes, hina he hara hemon e peple romene. Kai estin haute he angalia he nakekamen apautu. Kai an angelumen humin. Hoti ho theosphos estin, kai scotia in auto ugestin udamia. Eon epomen hoti koinonia nechamen metatu, kai ento scote peripatomen, pseudamatha, kai upoiumen ten aletheon. Eon de into foti peripatomen hos autos estin into foti, koinonia nechamen metalelon. Kai ta haima Jesu tu huiuautu,
Catharise hemas apa passes hamartias. Ean epomen hati hamartian ugechamen, tus planomen kai he aletheia ugestin in hemin. Ean hamalagomen tas hamartias hemon, pistasestin kai dikaios. Hina afe hemin tas hamartias kai catharise hemas apa passes adikias. Ean epomen hati hemartekomen, psiustein poiumen auton, kai halagos autu ugestin in hemin. Techniamu, tauta grapho humin hina me hamartete, kai eantis hamarte, parakleton echamen proston patera Iesun Christon dikaion, kai autas hilas masestin periton hamartion hemon, periton hemeteron demonon, ala kai peri halu tu cosmo, kai in tuto gnoskamen hoti egnokamen auton, eantas in tolas autu te roman. Halegon hati egnoka auton, kai tas in tolas autu me te ron, psiustes estin, kai in tuto he aletheia ugestin. Hostaan te re autu ton logon, alethos in tuto he agape tu theu teteleotai. In tuto gnoskamen hoti in auto esmen. Halegon in auto menen, ophele kathos akenos periepatisen, kai autos hutos peripatein. Agape toi, uk intolein kainen grapho humin, al intolein palean, he nechete aparches. He intole he paleaestin, halagos han ecusate. Palein intolein kainen grapho humin, haest in alithes in auto kai in humin, hati he scatia paragatai, kai ta phos ta alethinon ede fine. Halegon into fotienai, kai ton adofano tu mison, inte scatia stin heos arti. Ha agapon ton adofano tu into fotimene, kai scandalon in auto ugestin. Hademison ton adofano tu inte scatia stin, kai inte scatia peripate, kai ugoidin pu hupage. Hati he scatia tuflosin tu sathamus autu. Grapho humin technia, hati afeon ta humin hai hamartiai diata anima autu. Grapho humin pateres, hati egnokata ton aparhes. Grapho humin neaniskoi, hati neni kekata ton poniron. Egrapsa humin paidia, hati egnokata ton patera. Egrapsa humin pateres, hati egnokata ton aparhes. Egrapsa humin neaniskoi, hati iskuroieste. Kai halagas tu theu in humin mene, kai neni kekata ton poneron. Me agapata ton cosmon, me deta into cosmo. Eantis agapaton cosmon, ugestin he agape tu patras in auto. Hati pon ta into cosmo, he epithumia te sarkos, kai epithumia ton althamon, kai he alazanea tu biu. Ugestin ec tu patros, alec tu cosmo estin. Kai ha cosmos paragatai, kai he epithumia autu. Hada poion ta thelima tu theu, mene est ton iona.